não me foi dado muito tempo, só 2 horas e 40 minutos, e 2 horas e 40 minutos não dá para falar quase nada, né? E como eu falo demais, eu tenho que programar aqui para não... que foi, irmão? Está indo porque é só 40 minutos? Ah, tá. As 2 horas por minha conta, né? Irmãos, muito bom dia, né? Quero dizer para os irmãos que está aqui hoje, você que ora bastante por coisas que ainda não aconteceram, está aqui hoje resposta de oração. Eu orei muito em 2024, para que eu estivesse aqui no Grajaú em 2025. Hoje estamos em 2026, só estou vindo aqui hoje. Então eu estou muito grato a Deus, grato também na pessoa do nosso amado irmão Célio Roberto, né, que gentilmente concedeu essa oportunidade. Não vim aqui antes, não é culpa dele não, é o cronograma de Deus, né? Ele funciona de uma maneira diferente da nossa, né? Dado especial hoje, não só por estar aqui com vocês, a convite do nosso amado irmão, mas ainda bem que eu falo, né? Às vezes o microfone falha, mas hoje é domingo, dia 18 de janeiro. Há 17 anos atrás, num mesmo domingo, 17 de janeiro, eu chegava pela primeira vez na igreja presbiteriana de Santo Amaro. Aí Deus não me deixou sair nunca mais. Fui lá há 17 anos atrás, nós oramos muito, eu e minha esposa, em dezembro de 2008, nós procurávamos uma igreja que tivesse estrutura espiritual para ajudar na educação cristã dos nossos filhos. E em 2009, nós visitamos a igreja de Santo Amaro, conhecemos, estamos lá até hoje. Meus filhos cresceram, casaram, estudaram, se formaram. Eu era para ser apenas um simples servo, humilde, sentado, ouvindo, me alimentando, mas esse não era o propósito do Senhor. Ele tinha algo para mim, como tem algo para cada um de vocês. E Deus quis que eu trabalhasse na obra, né? Eu já estou pregando, tá bom, irmãos? Isso tem a ver com o que nós vamos ler, tá bom? E estou aqui hoje, né? Servo do Senhor, sendo mensageiro da palavra dele. Antes de edificar a tua vida, ele edificou a minha, e é por isso que a gente vai repartir aqui hoje o que ele me entregou. E é muita coisa, né? E a gente tem que reduzir ao máximo para que a gente possa sair daqui edificado, impactado e colocar a palavra dele na ativa, né? Tiago fala assim: não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Se nós viemos na casa dele e não nos alimentarmos da palavra dele, não a praticarmos lá fora, ainda fica nula a nossa vinda aqui, né, irmãos? E é isso que Deus tem feito na minha vida e quer fazer na vida de vocês também. Antes de mais nada, eu gosto de quebrar alguns protocolos, né? Como eu estou muito feliz de estar aqui hoje, eu quero que você vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: que bom que você veio aqui hoje. Fale isso aí para o teu irmão que está do seu lado direito, do seu lado esquerdo, de cima, embaixo, do lado. Que bom que você veio aqui hoje. Oh, alegria, né? Já falaram aí, meus irmãos? Apesar de você ter feito aquilo que eu pedi, a sua atitude, ela muda muito a vida da pessoa. Imagine você chegar na igreja, alguém que você não conhece muito, poder dizer: que bom que você veio aqui hoje. Isso impacta a vida da pessoa. É muito bom ser recebido nos lugares onde nós estamos, principalmente dentro da casa de Deus, onde ainda falta muita comunhão. Por conta do tempo, né? A gente tem um tempo bem preenchido aqui, às vezes não dá para dizer isso para a maioria das pessoas. Então é muito bom você dizer: que bom que você está aqui hoje. E acontece tantos imprevistos, né? Eu acredito que as pessoas, outros membros da igreja do Grajaú não estão aqui hoje por algum motivo de outros compromissos, por alguns empecilhos, né? Mas é muito bom saber que alguém se alegra na nossa vinda na casa do Senhor, que não seja o próprio Deus. Amém? Chega de enrolação, vamos lá, 2 Reis, capítulo 20, vamos ler o texto que falará conosco nessa manhã. 2 Reis, capítulo 20, se você tem dificuldade de encontrar, você vai em 1 Reis, quando chegar em 1 Reis, você avança mais um pouquinho, você chega em 2 Reis, tá bom, meus irmãos? Faça isso que vai dar certo. 2 Reis, capítulo 20,
nós leremos os versículos de 1 a 6, tá bom? 2 Reis, capítulo 20, versículos de 1 a 6, acredito que é um texto conhecido de muitos, né? Encontraram? Acharam? Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, fala aí misericórdia. Alguém vai te ajudar, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías, profeta, tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eis que vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto essa cidade. Defenderei essa cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Isaías disse mais, só até aí, perdão, vamos orar? Santo Deus, amado Pai, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, nos reunimos aqui na Tua casa hoje, nesse belo domingo, alegre, festivo, onde nós estamos aqui sendo alimentados pela Tua Palavra, que ela produza efeito em nossas vidas, impacte os nossos dias, que nós possamos estar atentos para o que o Senhor quer dizer conosco através desse Seu humilde servo. Fale aos nossos ouvidos e abra o nosso entendimento. Assim eu oro, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Nós teremos aqui uma introdução, o que diz o relato bíblico, nós ponderaremos aqui alguns detalhes importantes, e por fim, uma conclusão. Já adianto para vocês que a conclusão, nós louvamos aqui. Por incrível que pareça, quando a palavra de Deus fala assim, que Deus habita no meio dos louvores, é porque no próprio louvor que nós entoamos ao Senhor, Ele já dá muitas respostas. É que nós não nos atentamos tanto. Muitas vezes nós louvamos ao Senhor com a nossa boca, com o nosso lábio, mas o nosso coração ainda falta, absorver a mensagem do louvor. Se nós aprendermos a absorver mais os louvores que nós estamos entoando e ouvindo, com certeza edificará ainda mais a nossa vida. Então já estou adiantando a conclusão, tá bom? Então fica aí para daqui a algumas horas e poucos minutos ainda que me falta. Na introdução, o que a gente percebe nesse relato bíblico? Um homem doente, uma visita anunciada do profeta Isaías, que era mensageiro do Senhor para com os reis da época, e duas mensagens divinas, que são proferidas assim: assim diz o Senhor. Primeira mensagem, a mais importante, que é o tema do nosso sermão de hoje: ponha em ordem a sua casa. Segunda mensagem: porque você morrerá, não escapará. Pausa. Eu não sei quantos de vocês, eu passei por isso essa semana, na madrugada de quinta para sexta-feira e na noite de sexta-feira. Recebi notícia, eu cuidava de... Olha como é que a gente se apega, Eu ajudava a cuidar de um cachorro já idoso,
morava sozinho, desde o mês de agosto, então somente passeava com ele aos domingos, né? Porque ele ficava sozinho, quem tratava dele não vinha no domingo, então eu passeava com ele, né? E é um cachorro dócil, nem latia, amável, tudo. Aí na madrugada da madrugada de quinta-feira, o dono, o senhor responsável por ele, me liga, me passa um WhatsApp assim: Antônio, o Mike morreu. Aquilo me pegou de um jeito, né? Ah, meu irmão, mas é um cachorro, é um ser vivo, é para quem a gente doa algum certo tempo da nossa vida e faz com amor. E aquilo me impactou tanto que eu chorei como se fosse uma criança de 10 anos, vocês acreditam? Nem eu me reconheci. Imagina um marmanjão desse, com pouco mais de 20 anos, né? Tá rindo o quê, irmão Rosa? Pouco mais de 20 anos, chorando como uma criança de 10 anos. Imagina. As notícias ruins nos pegam de surpresa, quando a gente menos espera. Como cristãos, nós temos que estar sempre preparados para elas. Foi o caso desse homem, Ezequias, recebe a visita do profeta Isaías. Opa, o profeta veio, né, me visitar, estou doente, a gente vai fazer uma oração forte aqui, eu vou ser curado, né? Ele vai lá e dá uma sentença para o rei. Imagina. Então nós temos que nos apegar muito ao Senhor, para que quando essas notícias vierem, a gente não esqueça que é cristão, porque até mesmo nas notícias ruins, nós temos que dar bons testemunhos. Estou aqui com... me perdoem, tanta empolgação. Hoje estou aqui com meu filho William, né? Meu filho mais caçula, né? O meu motorista também, tem que, né? Tem que ter. E o casal amigo lá atrás, Patrícia e Wagner, da Igreja de Santo Amaro, gentilmente aceitaram o meu convite. Muito obrigado. Desculpe, me empolguei aqui, esqueci de dizer que eu vim muito bem acompanhados aí. Como eu dizia, até nos momentos difíceis da nossa vida, quando nós somos atropelados por alguma notícia ruim, nós temos que ter a atitude de cristão, porque nós não devemos ser cristãos apenas nos bons momentos, da glória a Deus misturado com aleluia, sabe? Fui promovido, eu vou casar, glória a Deus, mas darmos bons testemunhos às pessoas e ao Senhor quando essas notícias ruins nos atropelam. Olha esse rei, olha esse homem, chefe de uma nação, recebe o representante de Deus aqui na terra com a sentença de morte, e ele diz friamente: não vai escapar. O que ele faz? O que nós faríamos quando recebemos uma notícia ruim? A primeira coisa é reclamar, reclamar, arrumar um culpado, não achar justo. Mas ele não. O que ele faz? Vai orar. Ele vai orar para ser curado? Nananina não. Ele vai confrontar Deus? Nananina não. O que ele faz? Senhor, lembra-te que servi ao Senhor com retidão, fiz o que era reto aos seus olhos, e as lágrimas tomam conta do resto da oração, e o silêncio também. E tudo isso pesa na vida de uma pessoa quando ela serve ao Senhor. Nos momentos ruins, nos momentos difíceis, ela não reclama. A reclamação fica só para ela, mas muitos ajoelham, ele se prostra diante da parede, ora ao Senhor, mas sem reivindicar absolutamente nada. Só dizer assim: Senhor, tudo bem, eu vou morrer, mas que bom que eu servi ao Senhor, que bom que eu fiz o que era agradável aos seus olhos, que bom que eu fiz isso, que bom que eu agradeço ao Senhor dentro da misericórdia que o Senhor me deu. E é isso que nós devemos fazer. É fácil? Não é. Mas quando você se apega à palavra de Deus, quando você dedica pelo menos esse domingo a vir na casa do Senhor, chegar na sua casa, reler os textos que foram apresentados aqui, entoar os louvores que aqui estão, né? Nós veremos isso no andamento aqui do sermão. Isso ajuda bastante, né? E outra notícia que eu recebi na sexta-feira, essa eu não posso falar, né? Depois todos saberão. Mas o que me ajudou muito, para ser bem sincero com vocês, foi ter já esse sermão encaminhado, né?
porque senão, não que eu fosse xingar de forma alguma, mas você fica sem saber o que fazer. Aí Deus acalmou meu coração, ao invés de eu reclamar, e foi de morte súbita, ele já estava velhinho, né? Foi encontrado, foi trazido para a casa onde ele morava e foi enterrado no dia seguinte. Mas eu orei, Senhor, sabe fazendo o quê? Agradecendo a Deus pelo tempo que o Senhor permitiu que eu estivesse com ele. Se você está aqui hoje e amanhã for desligado da empresa, não que isso aconteça, o que você tem que fazer? Muito obrigado. Tem alguma coisa contra a empresa? Não tenho nada, apenas agradecer a oportunidade que me foi dada. Graças a Deus primeiro, graças a Deus a vocês. É isso que você tem que fazer, meus irmãos. E a vida que segue, página que é virada. O Senhor tem coisa preparada melhor para nós, né? E olha que eu tenho um outro cachorrinho lá, agora vou ter que dedicar os meus sentimentos para com o outro, né? Deus sempre prepara as coisas, né? A nossa atitude, mediante as coisas desagradáveis da nossa vida, elas têm que ser muito bem elaboradas, e a gente tem que estar sempre preparado para que essas coisas não desvirtuem a nossa identidade de cristão, porque o mundo joga contra a nossa vida cristã, e joga pesado, e joga de uma maneira cruel, uma maneira covarde, e nós temos que estar sempre preparados para esse tipo de covardia que vem das coisas desse mundo do qual nós não pertencemos, somos apenas forasteiros, diz a palavra do Senhor. Continuando aqui, o que foi na introdução, né? Uma atitude louvável do rei, que ele se prostra na parede, né? Ele coloca o rosto na parede, ora ao Senhor, uma oração, eu coloquei aqui uma oração racional, né? Que ele seguida de um choro amargo, que simboliza um lamento, né? Por a vida dele estar supostamente chegando ao final, e um efeito inesperado, né? Que é o retorno do profeta Isaías, com 6 novas mensagens. Primeiro ele foi com 2, né? Sentenciando o rei, e agora ele volta com 6, né? Diz assim o profeta para o rei Ezequias, né? Assim diz o Senhor, tudo isso está lá no versículo 5, né? Capítulo 20, versículo 5, né? São 6 mensagens. A primeira: ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas. Olha que coisa boa agora. Vou curá-lo, acrescentarei 15 anos à sua vida, livrarei você e essa cidade do rei da Síria. Lembrando que o rei estava condenado e o povo estava sendo atacado pelo exército inimigo, a Síria. Então imagina uma nação sem o seu rei e ainda à mercê de um domínio do exército inimigo. Olha a situação daquele povo. E Deus, né? Você vê o responsável por aquela nação, mesmo ferido, no caso do rei, ele ainda clama ao Senhor, e a atitude desse líder, e a atitude desse rei, e a atitude desse homem, fez com que ele ganhasse mais tempo de vida, né? E ainda Deus diz, né, além de livrar a cidade, livrar o povo, defenderia a cidade, né, por amor de si mesmo e de Davi, o meu servo. Davi, outra pessoa que lá atrás também andou dentro do que foi possível, reto diante do Senhor, amava muito ao Senhor, teve os seus percalços, teve os seus erros, teve os seus tropeços, mas construiu um histórico bom com o Senhor. E tudo isso fica registrado. E Deus, a memória do Senhor, ela não é falha. Tudo que a gente faz fica ali na memória do Senhor e Ele relembra, né? Queiramos nós que Deus sempre lembre de coisas que nós possamos fazer de bom para Ele, né? Essa é a introdução para que a gente entenda o que diz esse relato lido para a amada igreja. Agora vem alguns detalhes importantes aqui, né? Deixa eu ver, tem algumas horas ainda, dá tempo, tranquilo para, né? Detalhe importante: apesar de ter dito todas essas boas 6 mensagens, uma coisa a gente tem que lembrar, que Deus não disse que ele não iria morrer. Deus disse: vou curá-lo.
Deus não disse, você não vai morrer. Deus disse, vou curá-lo. A outra coisa que a prioridade é, ponha em ordem a sua casa. Deus não disse assim, eu vou te curar, e aquela questão lá de você pôr em ordem a sua casa, esquece. Já que eu vou te curar mesmo, não precisa pôr mais em ordem a sua casa. Deus não disse isso. Então Deus não disse que não era para ele colocar em ordem a casa dele, e Deus não disse que ele não iria morrer. Deus apenas disse que ele seria curado. O que incrementa isso? Colocarei mais 15 anos na sua vida. 15 anos representa um tempo certo para que nós, vamos pegar aqui o rei Ezequias e nos colocar no lugar dele, para que nós possamos fazer o quê? Colocar em ordem a nossa casa. Por que é que Deus disse isso em primeiro lugar? Coloque em ordem a sua casa. Tem que ter um motivo, e Deus enxerga muito mais além do que a nossa visão pode chegar. Abra lá comigo, está bem pertinho, 2 Reis capítulo 20, que é o versículo onde nós estamos. Vamos lá para o versículo 21. Se está aí no capítulo 20, nós lemos até o 6, vamos lá para o versículo 21, que é o último versículo do capítulo. Encontraram? Diz assim, 2 Reis capítulo 20, versículo 21, diz exatamente assim: Ezequias morreu, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Passou-se 15 anos, nesses 15 anos ele teve um filho, e a hierarquia era, morre o pai, o filho, Pensem comigo assim, faz de conta que vocês não sabem o relato, mas pensem assim comigo. Bom, se o pai fazia tudo o que era reto, aí nós vamos entender porque ele falou para colocar em ordem a sua casa, e isso é para nós nos dias atuais também. Se o pai, no caso Ezequias, fazia tudo que era reto perante ao Senhor, andava nos caminhos do Senhor, fazia coisas que agradavam a Deus, na teoria, o filho teria que ser igual. Se o pai fazia tudo que era certo, obviamente que ele vai ensinar o filho a fazer a mesma coisa. E será que foi assim que foi feito? Capítulo 21, na sequência, vamos ler aí, meus irmãos. Capítulo 21, versículo 1 diz assim: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele tinha quantos anos? 12. Deus tinha dado para ele quantos anos? 15. Então, durante o tempo de 15 anos, Manassés tinha 12. Obviamente que ele deveria ter seguido o que o pai supostamente deveria ter ensinado, Continuando, a mãe dele se chamava Efizebá, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel, pois construiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. Levantou altares a Baal, fez um poste da deusa Aserá, como que Acabe, rei de Israel, havia feito. Prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor, e queimou o seu filho em sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Até aí. Ponha em ordem a sua casa. Os 15 anos se passaram,
ele foi curado, livrou do exército da Síria. Só que a primeira mensagem, põe em ordem a sua casa, pelo que nós vimos aqui, ela não aconteceu, né? Quão grave é nós não nos atentarmos para as coisas pequenas ou principais que Deus nos pede para estar fazendo. E a nossa casa é algo primordial que nós devemos sempre deixar, sempre à mercê do Senhor. Vamos entender agora o que é colocar a casa em ordem. Josué, capítulo 24, versículo 15, parte B. Vamos abrir lá? Josué, capítulo 24, versículo 15. Seria a parte B, mas vamos ler o versículo todo. Josué 24, 15b. Quiser você marca, ouve a nossa leitura, depois você lê em casa, tá bom? Josué 24, versículo 15 diz assim: mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje quem vão servir, se os deuses a quem seus pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Ele finaliza assim, Josué falando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, outra passagem muito conhecida. Atos 16, versículos 29 a 31. Deixa eu pôr aqui para não me empolgar. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 29 a 31. Vou ler. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E toda a sua casa. Isso muito bem. Pensei que na Bíblia de vocês estava escrito outra coisa. Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, eu não me dei bem com esse trem. Lucas 19, versículos de 8 a 10. Vamos abrir lá? Também outra passagem bem conhecida. Lucas 19, de 8 a 10, vou ler. Lucas 19, de 8 a 10. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Estão ligados, hein? Pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Tá? Esses são os detalhes. O que há de comum nesses 3 relatos bíblicos que nós lemos aqui? A palavra casa. O que significa a palavra casa? Toda família. Apesar da salvação ser individual, nós não moramos sozinhos. Desde do começo de tudo, lá em Gênesis, Deus disse o quê? Não é bom que o homem ande só.
darei para ele uma varoa, companheira, né? Então, apesar da salvação ser individual e nós não morarmos sozinhos, o que nós devemos em Deus planejar para a nossa vida? Que toda a nossa casa seja salva, que toda a nossa casa conheça o Evangelho, que toda a nossa casa sirva ao mesmo Deus que eu sirvo. Se eu sirvo o Deus do mundo, o que vai acontecer na minha casa? Eu vou servir ao Deus do mundo. Agora, se na minha casa eu sirvo ao Senhor e deixo, que eu sou responsável pela minha casa, amém? Os meus 3 filhos, um não está mais lá, né? Mas continua nos caminhos do Senhor, casou, tem um filho, então depois isso aí é para outra pregação. Os nossos filhos, enquanto estão na nossa casa, meu irmão, meu filho tem 54 anos, um exemplo, se está na sua casa, minhas regras, eu sirvo a Deus, você também tem que servir a Deus. Por que isso, meu irmão? Está escrito lá, honrai pai e mãe, para que seus dias sejam prolongados na terra. Quando você é solteiro, você pode ter uma namorada, ficar noivo, mas enquanto você não casa e não sai de casa, você tem que honrar o seu pai e a sua mãe. Se você conhecer o Senhor Jesus, e o seu pai e a sua mãe ainda não conhecem Jesus, o que você tem que fazer? Casar e sair de casa? Não, tem que apresentar Jesus para o seu pai e para a sua mãe. Meu irmão, eu sou adotado, irmão, eu moro com os meus tios, irmão, eu moro com meus avós. Legal, bacana, parabéns. Você tem que apresentar o Evangelho para o seu avô, para a sua avó, para o seu tio, para a sua tia, porque eles estão dentro da sua casa, né? Então, quando vocês chegarem em casa, vocês vão lembrar que nós muito falamos aqui de pôr em ordem a nossa casa, porque toda a nossa estrutura familiar, ela tem que ter o mesmo equilíbrio. E como é que tem o mesmo equilíbrio? Todo mundo servindo ao Deus que eu sirvo, e que esse Deus que eu sirvo seja o Deus Altíssimo, cuja o Filho Jesus Cristo veio e morreu em nosso lugar. Lembra o louvor que nós entoamos aqui? Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca vou saber, porque quem pagou foi Jesus. Nunca iremos saber. O que nós temos que fazer então? Servir a Ele, apresentá-lo às pessoas, principalmente as de casa, para que a nossa casa não aconteça igual o rei Ezequias. Deus falou assim: Ezequias, eu vou te curar, você vai morrer, mas não hoje, não amanhã, mas daqui a 15 anos, mas põe em ordem a sua casa. É que às vezes a gente quer que Deus pinte, Deus desenhe, Deus pinte, Deus pega. Irmãos, nós também temos que entender o que o Senhor quer da nossa vida. Por que ele queria tanto que Ezequias colocasse em ordem a casa dele? Porque ele não ia viver para sempre, e ele tinha que deixar um herdeiro à altura do quê? De alguém que serve ao Senhor e vê um povo feliz e alegre. Nós estamos, sem entrar no termo, nós estamos à mercê de novas eleições, né? Então a gente sempre quer que o que venha melhor que o outro, né? Porque a nossa nação tem que estar satisfeita politicamente sendo governada, né? Ainda bem que o nosso rei é o nosso Deus, é o nosso comandante maior da nossa nação, né? E a gente ora ao Senhor para que os governantes tenham temor a Deus e cuide bem da nação que governa, né? Então a importância de servir ao Senhor é fazer com que a nossa casa esteja sempre em ordem. O que é sempre em ordem? Tudo arrumadinho, tudo arrumadinho, mas espiritualmente falando. E amanhã, eu tenho um filho que casou, mais velho, né? Se eu não tivesse ensinado o Evangelho para ele, ele ia casar, sair de casa e ia viver a vida dele daquele jeito. O que o mundo apresentasse fosse favorável, ele ia seguir. Olha o compromisso que nós temos. Quem é casado ainda não tem filho, quem é casado tem filho, olha o compromisso. Amanhã seu filho vai sair de casa,
Você quer que ele saia de casa de que forma? Servindo ao Senhor. Para quê? Para que você tenha menos preocupação. Meu filho está na igreja, serve ao Senhor, tudo está na obra, mas a gente como pai e mãe se preocupa, mesmo está no sangue a preocupação, mas quando nós sabemos que estão servindo ao Senhor, a nossa preocupação ela diminui um bocadinho, mas diminui. Então, colocar em ordem a nossa casa é não deixar nenhuma janela, porta, fresta, para que a maldade mundana entre e comece a fazer com que os nossos filhos tenham práticas igual de Manassés. Claro que ninguém vai queimar filho de ninguém, mas fazer coisas que desagradem a Deus, você começa fazendo um pouquinho, se anima, faz mais um pouquinho, se anima, daqui a pouquinho você está servindo o Deus desse mundo, e o Deus desse mundo tem ótimos manjares. Olha o cheiro dos manjares do mundo, um cheiro gostoso, um paladar incrível, mas aqui dentro, espiritualmente falando, você está comendo algo que vai destruir a sua vida, colocar em ordem a sua casa, né? Essa era a preocupação e a principal responsabilidade dada a Ezequias, quando 15 anos lhe foram acrescentados. Ele teve oportunidade e não fez. Quem é que sofreu? O povo. Quem é que sofreu? O filho que foi queimado. Quem é que sofreu? As gerações seguintes. E ele governou 55 anos em Jerusalém. Misericórdia. 50, quem é que aguenta? A gente não aguenta 4 anos de maldade. Imagine 55 anos sendo governado por uma pessoa cruel, como foi Manassés, né? E tudo isso é responsabilidade minha, sua e nossa, enquanto servos de Deus. Ponha em ordem a sua casa. Opa, poucos minutos. Conclusão, tenho que concluir, senão ele não me chama mais para vir pregar aqui, aí eu vou ficar triste, né? Então, concluindo agora, meus irmãos, lembra que eu falei para vocês que a conclusão era os louvores? Irmão, por que é que eu tenho que colocar em ordem a minha casa? Né? Falta poucos minutos, vou entregar. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Minha voz não é das melhores, mas dá para você entender, né? Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Nós louvamos, nós cantamos, nós entoamos aqui essa necessidade de colocar em ordem a nossa casa. Nós amamos a nossa família, nós amamos os nossos pais, nós vamos amar sempre os nossos filhos, mas somente amar não é o suficiente. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou Jesus para todo mundo, mas poucos o aceitaram, né? Então amar não é o suficiente, mas levar a luz do Evangelho, seguir filho, seguir a Jesus, assim, ó. Está vendo seu pai, está vendo sua mãe, está vendo seu avô, sua avó? Isso é o que basta. Isso é amar. Amar para o futuro, né? Amém, meus irmãos? Esse é o sermão que o Senhor trouxe para nós. Faltou 2 minutos. Coloca a nota aí para você me chamar de novo. 2 minutos, parei aqui. Amém, meus irmãos? Esse é o trecho que o Senhor tinha da palavra de Deus para conosco nessa manhã, né? Chegando em casa, leia, releia, leia um pouquinho sobre o reinado de Manassés, leia sobre o reinado de Ezequias. Ele desde muito moço, ele não se importou em fazer as coisas que precisava fazer para adorar o Senhor. Pena que ele falhou em uma coisa, que foi passar o bastão para o filho, e o filho não o fez. Vamos orar? Feche seus olhos.
Santo Deus, amado Pai, é em nome do Senhor Jesus Cristo que estamos aqui hoje, Pai, dentro dessa casa, chamada casa de oração. Esse local, sem a sua presença, é um lugar vazio, sem servidão nenhuma, meu Pai. Mas, quando nós viemos aqui, por conta do amor de Jesus Cristo, para ouvir a Tua palavra, esse lugar se torna a casa do Deus Altíssimo. Obrigado, Senhor, por as portas dessa casa estarem sempre abertas. Obrigado por o Senhor estar levantando pessoas para manter essa obra nesse lugar. Obrigado, Senhor, pelo seu amor para com a amada igreja do Grajaú, para toda a sua liderança, pelo teu servo responsável, irmão Célio Roberto. Que o Senhor o abençoe, transborde as suas ricas bênçãos sobre a vida dele, meu Pai, e sobre todo o compromisso que ele tem com essa comunidade, meu Pai. Abençoa o teu servo, e abençoe cada membro que está aqui hoje, abençoe aqueles que não puderam vir, e que a nossa casa, Senhor, seja sempre colocada em ordem, para honrar e glorificar e bendizer o teu santo nome. Eu oro, te agradeço, em nome de Jesus, amém.